Caio, eu tenho sido muito grato a Deus, pois Ele, há uns 2 anos, tem aberto meus olhos para o Evangelho. Sim, é simples, meus olhos se enchem de lágrimas só de falar disso. Amém. Eu sou pastor de uma igreja distraída. Mas tenho sofrido, pois uma das coisas que tenho tentado explicar, ensinar, é a não necessidade de se ter entretenimento ou quaisquer outras coisas para se atrair as pessoas para o Evangelho. Imagina Jesus, hein? Pedro, vamos organizar aí Faz uma coreografia com o pessoal aí. Vamos ver. Bota umas meninas e tal. Vamos ter, chama aí as Jesusetes de Cafarnaum. As Cafanetes. Vamos organizar, ó. A gente já tem um centurião convertido. Isso. Já dá para organizar aqui um UFC. Fazer a primeira corrida de barquinhos no Mar da Galileia. Primeira corrida de barquinhos na travessia. Isso. De Betsaida para Gadara. Isso. Gadara, Betsaida, em 30 segundos, vamos ver quem faz, hein? Eu vou nas águas andando, o pessoal se impressionar. Eu vou andando sobre as águas, o pessoal vai atrás. Ele faz o show principal. Eu vou. Eu sou o cara. Eu sou o Dynamo. Eu sou o Dynamo da parada. Então junta todo mundo e a gente vai. Então o pessoal, chopp de graça. Vou transformar uma água do lago do Mar da Galileia em vinho, o pessoal já fica de cara. Em cerveja. Cervejinha. Isso. E aí? E aí desce redondo e vamos continuar, porque o pessoal vai vir. Né? É assim. E aí? Mas tá difícil, sabe, Caio? O sempre pessoal dizem... não quer sempre dizem abrir mão de ter a ajuda da Disney na igreja. Eu te conheço há quantos anos? 6, 7, 8 anos, mais ou menos. Desde que eu cheguei aqui, 2004. Eu vejo o seu trabalho, eu nunca ouvi de você uma proposição para fazer um show. Para atrair nada. Né? Nunca na minha vida. Já pensou assim com caietes? Meu Deus, as caietes iriam dançar. Caietes. Olha que ridículo. Aí eu faço covardia se inventar um negócio desse. Eu dou banda. Pá! Rapaz, eu abomino esse Draco. Abomino. O cara quis criar uma distração para atrair alguém para Jesus. Cara, já acabou com o Evangelho. Já disse que o Espírito Santo é otário. A palavra é não é tão... Deus que acrescenta a cada dia aqueles que hão de se salvar mais, né? É o show. Para mim é pecado. A palavra é tão suficiente, né? Meramente pela palavra. Ela é suficiente, não precisa. O que foi que te converteu? Eu? Foi a palavra? Foi. Foram as ilustrações do Caio. Foi a palavra. Com a palavra, claro. Me converteu foi isso, foi o discurso do Caio. Ali eu ouvia palavras, as ilustrações faziam... E como ele tem uma mente que pensa em tirinhas, as ilustrações introjetavam muito mais as percepções. Rodou um filminho. Ele já teve um Smigol aqui que eu passei. O Smigol que me arrebentou todo. Aí o Braulio desabou no Smigol. Me acabou comigo. Aí vai vir o chat agora, cadê o Smigol? Não é assim? Mas o Dark sabe do Smigol lá. O Smigol foi importante para mim. Pessoas terão os seus Smigols. Foi um dia que eu estava falando aqui em Romanos 7. E aí eu ilustrei com a ambivalência do Smigol. A ambivalência é maravilhoso. Meu Deus do céu. Mas e aí, Braulinho? Ontem eu me reconverti lá no tanque de Bethesda. Eu estava lá à tarde mexendo. Você estava editando? Estou mexendo lá. Nossa. Converteu de arrepio novo. Só de pensar. Eu saí lá de casa, fui até a estação. Falei, senhor, me tira desse tanque. Tem uns Braulio nesse tanque que tem que acabar. Porque a final do Caio foi essa, né? Você tá no tanque, você tem que fazer alguma coisa, ficar esperando o ônibus chegar, água balançar pra você pular. Qual é, brother? Toma o teu leito, anda. Quer ser curado? Não é assim? Poxa, tá lindo. Essa semana, hein? Amém. Tanque de Bethesda, fantástico aqui, num papo de graça pra você. TV. Foi bom pra mim e será pra você. Aceita a chamada. Fiz a chamadinha. Aí o cara vem e fala, mas tá difícil, sabe, Caio? O cara tá lá na Disney, né? Tá na Disney. Sempre dizem que temos que fazer assim, festas, cultos temáticos, com fins evangelísticos. Não creio nisso, Caio.
Não sei se Não, me que falta. tem que saber que, para quem tem a finalidade de fazer as coisas incharem em número, funciona, que é uma maravilha. A Universal é a prova disso, né? A Universal não faz o UFC, ela faz a campanha, a macumbaria, a fogueira santa, os 318, o sangue do cordeiro, os 300 de não sei quem, mas é o mesmo esquema. A Renascer está fazendo o UFC lá na igreja. A Renascer é a mãe, o Estevão é o pai e a mãe do marketismo, de tudo, né? Tudo é marketing. E sem marketing, o Espírito Santo quase não tem poder para fazer nada. Nada. Contratar um marqueteiro, então, é o que é de melhor agora. Eles olham para mim e dizem, ali está um otário. Como eu já ouvi mais de uma vez, mas a mais gritante de todas foi um cara que disse: meu Deus, quem me dera se eu tivesse 5% do que você tem, eu já seria o pastor mais poderoso da terra. Porque eu não tenho, e olha só o que eu consigo com marketing, com esquema, com não sei o que, olha como é. Vejo você aí com essa riqueza espiritual toda e passando dificuldades para fazer o ministério, e eu estou aqui nadando em grana, sem nada, mas com os instrumentos certos. Eu falei, siga, porque esse nunca será o meu caminho. E eles batizam pessoa com o Espírito Santo todo dia. Aí e a eles pessoa que batizam, né? Batiza. Você, a partir de agora, você está batizado com o Espírito Santo, porque eu tenho a manha. Aí eu fico vendo pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, aí me vem alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e eu fico vendo se aquela pessoa apresenta esse tipo de traço, fruto, né? Nem que seja, né? Levemente, porque a gente não é perfeito, né? A gente tem uns vacilos. Claro. Então, pelo menos a intenção da pessoa. a pessoa não apresenta nada daqueles. Ela foi batizada pelo Espírito de nada. Pode falar isso de pouco. Não ia falar isso não. Olha só, ontem um amigo meu ali no aeroporto, Carlos Queiroz, a gente foi tomar um café junto, um amigo de 35 anos, queridíssimo, e o pai, a família dele toda, eu os amo. E aí nós fomos tomar um café juntos, estava lá um outro amigo, Washington, e aí conversa vai, conversa vem, ele me soltou essa, ele é nordestino, super bem-humorado, aquela picardia nordestina boa, né? Ele falou, o irmão falou isso. Aí eu disse, não pode ser assim. Aí o cara continuou insistindo. Eu falei, olha, eu só não vou dizer que você é um filho de uma égua para não ofender a égua. Essa é boa. Agora no Nordeste é que é legal, porque tudo que é muito bom é pai d'égua. Né? Isso é pai d'égua. No Norte, no Nordeste, a minha terra é pai d'égua também, no Amazonas. Uma coisa boa é, que pai d'égua. É pai d'égua. Agora com uma coisa ruim é filho de uma égua. Ou filha de uma égua. Pode ser pai, mas filho não. O pai da égua era legal. Mas que era também filho de uma égua, né? Porque... O pai da égua era legal. O filho da égua é que é uma desgraça. Quem é a égua? É a que não pode ser ofendida. É a minha mãe. E aí, brother? Não sei se me falta conhecimento para ensiná-los ou o problema é seus corações. Spurgeon uma vez disse. Spurgeon. Isso. Parece Jasper, né? Super-herói. Spurgeon. Uma vez disse. É Spargeon, né? Que tá escrito aí? É com O. Spurgeon. Spurgeon. Mas é com A? Não, ele errou Spurgeon. Spurgeon uma vez disse. Entendeu? Vamos ver o que o Spurgeon disse. Qualquer igreja que coloca no lugar da salvação soberana estratégias humanas para atrair é uma igreja prostituta. Eu queria muito te ouvir, sabe, Caio? Pois sempre te ouvindo sou muito ajudado. Meu irmão mais velho, Caio Fábio, fica na paz. Fica na paz, mano. O que você tem que saber é que quando a mente decide que o marketing passa a ser instrumento a ser utilizado para crescimento da igreja, fez-se uma escolha de intervenção humana
para conquista de pessoas por adesão. E aí a gente inventa afinidades para as pessoas se sentirem afim daquelas afinidades e virem para esse meio onde a afinidade foi criada artificialmente para trazê-las. Fez parte de uma sedução carnal, estatística, e que eu acho abominável, que não vejo espírito dela no Evangelho, senão segundo o diabo, mas não segundo o Espírito de Cristo. A ação de Jesus no Evangelho é toda contrária a essa política da divulgação, que é indiscreta, é contrária ao que Jesus ensinou. Quando você for orar, ore no seu quarto, não faça show, não vá para o palco, não vá para a esquina, não faça disso uma performance na praça, para serem vistos. Porque tudo isso aí é para a igreja ser vista, é para o pastor ser visto, é para o ministério ser percebido, é para o lugar aparecer e as pessoas virem e serem atraídas. Aí alguém diria, mas Jesus mandou botar a luz da cidade, a luz na cidade, no lugar mais alto. Mas é a luz, não é a estratégia marqueteira. É a luz. A luz é o reflexo. A luz em mim é o reflexo dele. Se tem luz dele em mim, é porque ele está em mim. Portanto, existe uma comunhão, existe verdade. O que a palavra de Jesus recomenda é que essa luz brilhe diante dos homens, mas não é uma performance. É apenas para que o ser não se esconda, o ser se apresente para as relações na vida, para que ele ilumine com a naturalidade da luz que não chega como um artifício, chega como uma presença esclarecedora. Aí tem a ver com o Espírito de Jesus. Para você ver Jesus dizendo não conte, ele chega até o ponto de curar o gago e dizer para o cara não falar nada para ninguém. Coitado, foi quase um abuso. Ou só fala depois que eu estiver longe daqui, né? O cara doido pra falar. O cara cego, mas não conta nada pra ninguém. O gago não conta nada pra ninguém. Jesus não foi ingênuo aí, não? O endemoniado dizendo, tu és o Cristo. Ele, cala a boca. Cala a boca. Quanto endemoniados, os demônios saíam gritando, ele é o Cristo. E ele dizia, cala a boca. Cala a boca. Não pode ser esse tipo de entregação, não quero ajuda de Satanás. O Macedo aceita. O Macedo aceita lá, fica entrevistando os demônios, mas Jesus manda calar a boca, até quando o demônio está falando a verdade, ele diz, cala a boca. Não é para falar. Tudo no Evangelho é contra esse espírito marqueteiro. Porque o reino de Deus não é deste mundo, e o marketing é deste mundo. Agora, a gente não tem marketing, mas tem Espírito Santo, né? Meu Deus, quem tem Espírito Santo precisa de que marketing? Pergunta a Cláudia, que acabou de falar com a gente, qual foi o marketing que alcançou o coração dela, que derrubou aquela estrutura todinha, envolvendo milhares de pessoas num conluio. Milhares, não são 10 nem 15. Só os que participaram, com os nomes aqui citados no processo, chegam aí a umas 25. Fora os que não tiveram nomes. E aqueles outros milhares que não tinham como ser mencionados, e aquilo tudo foi mexido meramente pela palavra. Qual foi o marketing? Não teve aqui uma divulgação de nome de nada. A gente só foi saber o nome da Cláudia 2 meses depois. Já quando o pastor Roberto estava morrendo. Então, eu nunca recorri a isso. Teve um tempo que a Vinde tinha lá um departamento de marketing. Porque era quase um pecado capital não ter um departamento de marketing. Mas nunca foi marqueteiro. Para que serviu o departamento de marketing assim chamado da Vinde? Que eu criei e presidi. Era só para mandar carta, comunicar coisas, falar com a assembleia da Vinde, mandar boletins, coisas do gênero. Não tinha nenhuma outra estratégia de nada. Era uma secretaria. Era, só mantendo as pessoas informadas. Mas não tinha nenhuma estratégia para provocar
coisa alguma em ninguém. Se o Evangelho não provocar, qualquer outra provocação não será boa, não fará bem, não realizará o bem. Vai ser mentira, vai ser engano, vai ser já de cara a oferta às pessoas acerca de um pretexto. E o Evangelho não precisa de pretextos. Quando Deus quer pretextos, Ele mesmo escreve os textos da necessidade na alma das pessoas. Elas chegam trazidas pelo Espírito Santo. Dia a dia acrescenta o Senhor os que vão sendo salvos. Então, meu irmão, para as quantificações, para fazer crescer, cresce igual o bolo, é fermento. Mas não canse de ensinar a pureza do Evangelho. E mais, faça como Jesus fazia. Ele pregava o Evangelho do Reino, ele ensinava os princípios de relações do Evangelho às pessoas, e ele orava com os doentes e ele expelia os demônios. Então, não fique só com o discurso, nem só com o ensino. O que vem na frente é o querigma, é a pregação desse anúncio do Evangelho, seguido do ensino, perdão, amor, como lidar com a contradição, com a perversidade, tudo que os evangelhos ensinam. E aí se diz, e ele orava com os doentes, impunha as mãos, atendia os doentes, socorria os angustiados, expelia demônios, lidava com as angústias de mente dos lunáticos, apaziguava corações. Então, você não precisa de marketing, você só precisa da prática integral do Evangelho. Não de uma seção dele, mas da totalidade dele. Essa plenitude ungida pelo Espírito Santo, que nada mais é do que a integridade do Evangelho praticada por mim com sinceridade e cheio de confiança em Deus, é isso que produz a unção verdadeira, que potencializa, que energiza, que revitaliza, que expande de maneira extraordinária o que está sendo produzido, resulta desse encontro de sinceridade para com o Evangelho e prática sincera do que me veio como entendimento do Evangelho e prática integral do Evangelho. Eu falo a palavra, eu ensino a palavra e eu toco nas pessoas. A gente se envolve, a gente tem vínculo, a gente se encontra, a gente não discursa só, a gente tem que tocar em pessoas, a gente tem que ouvir dores, a gente tem que estar disponível para esse acolhimento. E o resto, meu querido, é confiar que a palavra faz sozinha. Enquanto o homem dorme, ela dá o seu fruto, não sabendo ele como, conforme Jesus ensina em Marcos, no capítulo 2. Que Deus abençoe você, fortaleça a sua alegria de ser dele. E que qualquer desânimo que lhe venha seja afastado e que você não fique se medindo, nem se comparando com os inchaços ao lado. Porque nós não estamos aqui para invejarmos inchaços, pés de elefante. A gente olha aquela coisa toda inchada e diz, meu Deus, que ministério poderoso. Nada, aquilo é um inchaço, uma anomalia. Não, desde que Deus dá o corpo a sua própria dimensão, e será saudável, se for segundo o Evangelho e no Espírito Santo.